O Banco Central divulgou hoje a previsão para a inflação de 2019 e para os anos seguintes. É o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira. Ele mostra a visão do mercado sobre a economia brasileira. Juliana Rosa já está aqui comigo para falar sobre o resultado de hoje. Ju, boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Como é que os economistas do mercado financeiro estão projetando a inflação? O que você traz de detalhes para a gente? A projeção de inflação está ladeira abaixo, Cris. Tem gente que acha que o IPCA pode ficar até abaixo de 3% esse ano. Então, uma inflação baixa que eu vou trazer para você primeiro as projeções, então, aqui no nosso telão, que foram divulgadas hoje pelo Banco Central, numa pesquisa semanal que o Banco Central faz com as instituições financeiras, com os bancos, com as consultorias. Então, você vê que para esse ano a média está em 3,28% e a meta de inflação é 4,25%. É claro que aqui a principal explicação é a situação de dificuldade econômica que você sente, todos nós aí no nosso dia a dia. Inclusive, teve deflação, né, Cris? Em setembro, a gente falou isso aqui na semana passada. Então, depois daquele resultado de deflação em setembro, as projeções foram revisadas para baixo. Esse é o principal motivo. E quando a gente olha as projeções para os anos seguintes, você vê que estão todas expectativas bem dentro da meta, né, Cris? Aqui está perto também, mas, ou seja, a gente tem uma expectativa de inflação baixa no Brasil. O copo meio vazio é que a principal explicação é a dificuldade econômica, não tem gente para comprar, então isso limita reajuste de preços. O copo meio cheio é que com essa inflação muito baixa e com uma possibilidade até de ficar abaixo de 3% o IPCA esse ano, que é uma inflação realmente baixa para o Brasil, a expectativa geral é que a gente tenha mais quedas de juros da taxa Selic, que é aquela taxa que remunera se você vai investir seu dinheiro, pegar um dinheiro emprestado. O principal, Cris, é que hoje já recebi gente que prevê Selic. Bom, vamos voltar a falar dos debates na Câmara sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da prisão depois da condenação em segunda instância. A Camila Bonfim tem atualização sobre a sessão na Comissão de Constituição e Justiça. Camila, boa tarde para você. Bom ter você aqui com a gente, viu, na edição das 4. Você tem uma nova informação sobre a data da sessão? Oi, Cris, muito boa tarde para você. Muito bom estar aqui falando com... Vai ser, a semana está prometendo em cima desse tema aí, dessa pauta super controversa, como você bem disse, né, Camila? Obrigada, volte sempre aqui à edição das 4. O governo federal prevê um corte de 45% no orçamento para habitação em 2020. Isso apesar do grave problema da falta de moradia nas grandes cidades. Nosso produtor e repórter Léo Arcoverde separou alguns dados que mostram essa redução nos últimos anos. Léo está aqui comigo no estúdio. Léo, boa tarde para você. Bom, isso aí está indo na contramão da realidade, né? Difícil explicar essa redução, né, Léo? Exatamente, Cris, boa tarde. Boa tarde, todo mundo está acompanhando a edição das 4. Mais de 2 bilhões de reais a menos, Cris, na previsão orçamentária para o ano que vem, comparado com o orçamento autorizado para ser gasto ao longo deste ano. A gente preparou aqui 2 telas para explicar com clareza direitinho para o assinante do que se trata essa verba. A gente traz aqui a evolução, Cris, de 2017 para cá. São 4 anos de execução orçamentária de um programa que é definido pelo governo federal como Moradia Digna. O que é isso, para quem está acompanhando a gente entender? Isso aqui é basicamente o Minha Casa Minha Vida, mais o programa PAC Habitação. Para simplificar, uma verba que é para urbanizar favelas, urbanizar locais precários nas cidades, e outro para produzir moradia em si, produzir apartamentos e casas para a população de baixa renda. A gente tem aqui, em 2017, um orçamento de 7 bilhões de reais. Nessa série histórica, Cris, parece bastante dinheiro, mas se você olhar para trás, anos que a gente não está aqui nessa tela, já foi bem maior. 2012, por exemplo, chegou a ser de 13 bilhões. Então, só nesse comparativo, você cai de 7 para menos de 5, se mantém em 2009 para pouco mais de 5 bilhões de reais. E agora a previsão do governo Jair Bolsonaro, isso é o que está na proposta de lei orçamentária para 2020, enviada pelo Ministério de Economia para o Congresso Nacional, que ainda vai debater esse valor. Isso pode aumentar via emendas, mas é muito difícil, dada a situação fiscal do país. Está com pouco menos de 3 bilhões de reais, como você bem colocou, aí uma queda de 45%. Cris, todo esse dinheiro é para quê? A gente preparou uma segunda tela para mostrar o que se faz com esse dinheiro, que isso aqui é recurso do Orçamento Geral da União. Impostos que os cidadãos pagam, e isso volta como investimento em habitação. Isso é para atacar o que a gente está mostrando aqui, que é o déficit habitacional. Um cálculo feito cílios que o país tem que produzir para que a situação de habitação no país fique, como os especialistas dizem, zerada, que não se tenha pessoas gastando excessivamente com aluguel. Cris, para a gente explicar isso aqui um pouco melhor para quem está acompanhando a gente.
Metade do nosso déficit é formado por famílias que ganham até 3 salários mínimos, pouco menos de R$3.000, e gastam quase R$1.000 com aluguel. Gastam 30% ou mais com isso. Isso aqui é o drama de metade desse déficit. E 30% desse déficit, Cris, é o que eles chamam o que a Fundação João Pinheiro define como coabitação familiar forçada. Uma família que divide a casa com outra família contra a vontade dela. Ela divide uma casa, tem uma família ali, por exemplo, um casal e 2 filhos, na casa do sogro ou sogra. Se pudesse, construiria uma outra casa. Como não pode, tem esse problema da coabitação familiar forçada. Esse é um drama que a gente tem um problema seríssimo no Brasil, histórico, que infelizmente vem crescendo, apesar de um investimento que houve, tem caído, mas houve, a partir de 2009 com Minha Casa Minha Vida, e a gente está andando para trás. A gente questionou, Cris, quem toca todos esses programas de habitação é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Eles nos enviaram uma nota, eu vou ler aqui os principais dados que eles passaram. O Ministério do Desenvolvimento Regional diz que todo o governo federal passa por restrições orçamentárias, que já executou, de janeiro para cá, mais de 3 ação. Eles disseram que estão reformulando Minha Casa Minha Vida, vai mudar de nome, vai ter outras diretrizes e outras faixas de renda, só que não detalharam quando vão apresentar esse novo projeto. Vamos aguardar, né, Léo? Obrigada, viu, pelas suas informações. Sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Cris. Bom, a gente vai continuar nesse assunto, falar agora especificamente do estado de São Paulo, porque o déficit habitacional no estado de São Paulo é de mais de 1.300.000 moradias. O governo estadual também prevê menos verba para habitação no ano que vem. No estado mais rico do país, o corte equivale a mais da metade do orçamento desse ano. Bom, a Natuza Neri está aqui comigo já para falar sobre esse imbróglio entre PSL e Jair Bolsonaro. Natuza, boa tarde para você. Você tem uma apuração exclusiva para a gente, né? Que você acabou de apurar. Tenho sim, Cris. Acabei de apurar. Vamos dividir aqui com os nossos assinantes sobre os quais há dúvidas sobre se seguissem Bolsonaro, perderiam ou não o mandato, para onde iria o seu grupo político, daqueles parlamentares. Maravilha, Natuza. Obrigada.